Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa disciplina de Programação de Microcontroladores, que será EAD. Primeiramente, como sempre, a gente vai falar um pouquinho da ementa da disciplina para a gente entender o que a gente vai ver. Qual que é a ideia? Introdução aos microcontroladores, o histórico dos microcontroladores, desenvolvimento de algoritmos e solução de problemas, um pouquinho de estrutura de programação, manipulação de dados, operações lógicas, vetores e matrizes, sobre rotinas e funções, além de linguagem de programação para microcontroladores. Nós temos a bibliografia sugerida pelo PPC do curso, aqui. O objetivo geral é permitir ao aluno integrar o conhecimento de programação em microcontroladores. Vocês têm disciplinas que ensinam diretamente a programar e aqui a gente vai tentar pegar um pouco desse conhecimento e utilizar para programar um microcontrolador. Os objetivos específicos é conhecer e entender o microcontrolador, programar um microcontrolador e utilizar o microcontrolador para executar atividades simples. A ideia é apenas dar a base para vocês e a imaginação de vocês é que deve levar vocês a outros patamares. Como sempre, né, nós temos 4 notas, cada bimestre vai ser uma nota. O planejamento são de 4 atividades relativamente simples que vão ser feitas com simuladores que eu espero que rode em qualquer computador, ou para quem não tenha a opção, tentar rodar no celular, ou mesmo no nosso laboratório de informática em horários pré-organizados. Cada uma dessas atividades será atribuída uma nota e durante a apresentação da atividade do aluno será pedida uma pequena modificação para que a nota seja concedida. Bem, para a gente entender o microcontrolador, primeiro eu preciso entender o que é um computador e pelo menos mais ou menos como ele funciona. E por que eles são dessa forma? Bem, os principais elementos de um computador são a CPU, a memória e o subsistema entrada e saída E/S, ou em inglês I/O, além dos mecanismos de interconexão. Aqui nós temos um pequeno desenho que mostra um pouco disso. Aqui é o nosso computador. Aqui é a unidade central de processamento, entrada e saída, e aqui é a memória. Os três estão interligados geralmente por pelo menos um barramento. Mas o que é barramento? Barramento é o dispositivo que vai interconectar todo mundo. Pense, por exemplo, em uma cidade onde toda a cidade está conectada por uma grande avenida. Se você quiser ir de um bairro a outro, você vai ter que passar por essa avenida. Então, se você vai da CPU para entrada ou para saída, ou melhor, se você vai do CPU para saída, você tem que passar pelo barramento. Se tem um dado que chegou e você quer que o processador processe, ele vai para o barramento para chegar ao processador. E assim por diante. A gente vai entender um pouquinho mais cada uma dessas etapas ao longo da disciplina. Mas basicamente, a unidade central de processamento vai processar os dados. Os dados eles ficam armazenados na nossa memória e você precisa dizer o que o computador vai fazer. Para isso você tem a entrada. Depois que o computador faz, ele tem que te devolver os dados processados na saída. Um exemplo simples é um celular. O que é a entrada? Basicamente, hoje a gente utiliza a tela. Depende de onde você toca na tela, é uma coisa diferente que você manda o celular fazer, então é um dos dispositivos de entrada. Você apertou na tela, essa informação chega para o processador, ó, ele apertou na tela. Ele apertou onde? Apertou aqui. Aí ele vai processar o que você quer fazer com isso. Então essa informação que vem pela entrada chega ao processador. Para que ele processe, ele tem que armazenar tudo isso na memória. Toda essa interconexão entre eles é feita pelo barramento. Uma vez feito o processamento, ele devolve de volta na saída. Digamos que você vai digitar alguma coisa em um aplicativo de mensagem. Então o processador está desenhando a tela para você. Aí você clicou lá em digitar a mensagem, aí você apertou ali. O que o processador vai entender? Opa, ele quer escrever alguma coisa. Então ele automaticamente abriu o teclado para você. Então ele pegou a entrada que você deu, processou e mudou a tela para fazer o que você queria, ou seja, o dado veio na saída, ok?
Internamente no processador nós temos alguns componentes, registradores, o controle dele e a unidade de lógica aritmética. É uma unidade basicamente que faz operações lógicas e aritméticas, ou seja, ela faz somas, subtrações, além daquelas operações lógicas que a gente viu, AND, OR e por aí vai. Bem, vamos ver um pouquinho a história dos computadores para que a gente possa entrar em microcontroladores. Antigamente, para você fazer um disparo de artilharia, né, você tinha que calcular mais ou menos para onde você ia disparar. O inimigo está a 72 quilômetros aqui, a norte e noroeste. Então você pegava, calculava, olha, de acordo com o vento predominante, eu vou ter que botar nessa posição. E aí você ia fazer o disparo. Para vocês terem uma ideia, para você fazer um disparo de artilharia a 5, 6 quilômetros ou mais, você tem que considerar não só a velocidade do vento, como a densidade do ar, inclusive a rotação da Terra. Para quem quiser se aprofundar, chama-se efeito Coriolis. Então é um cálculo que é bem complexo. Uma pessoa levaria dias para fazer isso. Um grupo de 30 ou 40 pessoas ainda levaria um bom tempo para entregar isso. Para que isso ficasse mais rápido, foram desenvolvidos alguns computadores. Entre alguns, o Colossus ou o ENIAC, né, são duas opções, construídas por países diferentes, e muitos consideram o ENIAC como o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral. Ou seja, é um dispositivo que pode ser utilizado para diferentes tarefas. Ok? Ele foi feito pelo laboratório, né, BRL, Ballistics Research Laboratory, que fica nos Estados Unidos, e ele tinha o intuito de reduzir o tempo para realizar algumas tarefas. O grande problema do ENIAC é que, embora ele tivesse vários propósitos, ou seja, eu posso utilizar hoje para calcular a trajetória de uma bala, amanhã eu posso utilizar para calcular o que eu tenho que fazer, por exemplo, em um sistema de distribuição de energia para aumentar o fluxo de energia a partir da usina A e diminuir o da usina B. É todo um cálculo matricial que na mão demora muito tempo. Você podia terceirizar isso para o ENIAC. Só que todas essas modificações elas eram muito trabalhosas. Por isso, tanto von Neumann nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, equipes diferentes tiveram ideias que tinham propósitos semelhantes. Você ia ter um dispositivo, né, que pudesse ser facilmente utilizado em tarefas diferentes. Se você tem seu celular hoje, uma hora você está usando para mandar mensagem, outra hora você usa para navegar na internet, outra hora você usa para jogar. Você está usando um computador que tem justamente várias possibilidades, dependendo de como você programa. Então, esse dispositivo ele tem que ter a memória que armazena as instruções. A gente vai já ver o que é instrução. Uma unidade de lógica e aritmética, porque eu preciso processar essa informação. Normalmente, eu preciso fazer uma série de operações lógicas e aritméticas. Por exemplo, você vai apertar em determinada posição da tela. Depende de onde você apertou na tela, vai ter uma linha e uma coluna. Você precisa fazer uma comparação, né? Pode ser com lógica AND para saber exatamente onde você apertou. E você precisa fazer um cálculo matemático para saber o que vai ser feito. Então, quem vai fazer isso é a ULA. A unidade de controle é quem vai comandar as diversas partes do microprocessador. E é ela que vai executar as informações. E nós temos os dispositivos de entrada e saída, né? O computador não serve nada se eu não puder dizer para ele o que ele vai fazer e nem se ele não tiver como me devolver a informação para eu saber qual que é o resultado. Então eu tenho que ter entrada e saída. Aqui um pouquinho da evolução dos computadores, né? Os primeiros computadores, até a década de 50, eles eram basicamente feitos com válvulas. Válvulas eram dispositivos grandes que ligavam e desligavam. Além de uma válvula consumir muita energia, ela gastava um espaço enorme. Para você ter uma ideia, os primeiros computadores que ocupavam o espaço de uma casa, eles têm poder de processamento na casa de milhares ou milhões de vezes mais lento do que um relógio inteligente desses que mede o nosso batimento cardíaco. Quem foi que permitiu essa evolução? O transistor. Com transistores, eu passei a executar muito mais operações por segundo.
Eu passei a ter muito mais dispositivos menores e que gastam menos energia. Então, à medida que a gente foi conseguindo evoluir os transistores, a nossa tecnologia foi evoluindo. Antigamente você tinha um transistor e você fazia todo o desenho dele na mão. Opa, aqui eu vou botar um transistor, aqui eu vou botar outro, aqui eu vou fazer uma linha que conecta um com o outro. Era manual. Só que à medida que as coisas foram evoluindo, isso vai ficando mais complexo. E hoje a gente desenvolve programas que vão utilizar os computadores da geração atual para projetar os próximos computadores, porque é inviável você tentar fazer manualmente a posição de 10, 20 bilhões de transistores que tem nos computadores atuais. A gente vai continuar isso aqui na segunda parte.